Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações das Gerações. Eu sou o Juninho, estou aqui com meu pai Beto. É isso aí, vamos falar agora da partida da semana do Atlético com o Maringá, que passamos mais uma competição, passamos para as oitavas da Copa do Brasil e fizemos o jogo no sábado com o Corinthians, então nós demoramos um pouquinho, juntou os dois jogos para a gente falar hoje. E na próxima quinta-feira tem o Sul-Americana e nós, se Deus quiser, vamos passar para mais uma competição. É isso aí, vamos falar do Maringá. Precisamos passar, né? Precisamos ganhar para evitar de classificar em segundo lugar e cair na repescagem, né? Que eles chamam. Isso, é. Então, ganhar para a gente poder classificar em primeiro e direto para as oitavas. É, porque contra o Maringá e contra o Corinthians não foram jogos muito bons, não, apesar que com o Maringá nós ganhamos bem, mas o Maringá até que deu uma pressãozinha. E o Atlético tem uns problemas aí, né? Porque já está com o jogador lesionado, jogador voltando. Com o Cruzeiro voltou o Arana antes um pouco, apressou um pouco a volta dele, ele machucou de novo. Agora mais um tempo parado. Ele acho que só volta agora depois dessa parada aí para a Supercopa dos clubes aí. E, então, mas contra o Maringá, o jogo não foi tão ruim, contra o Corinthians já foi bem ruinzinho. Os caras tiveram, além de contusão, desfalcado, os caras gripados, Hulk, Scarpa, o Rubens, o lateral direito também, o menino, como é que é o menino? Natanael estava gripado. Então, alguém pegou uma virose e levou para todo mundo. Inclusive, outros jogadores estão também, o Gabriel Menino nem ficou no banco contra o Corinthians por causa disso. Então, assim, a maré é meio ruim, apesar que dava para ganhar do Corinthians, perdemos gol. De novo, perdemos o gol feito e o juiz também complicou para variar, né? O fim de semana. Assim, não vamos nem falar do juiz, porque o juiz errou para os dois lados. Os dois lados. A única coisa que eu quero falar é que, tipo assim, as últimas rodadas tem comprovado que os juízes brasileiros são muito ruins. Não, esse final de semana teve só desastre. Só desastre. Erra. E assim, não tem nem como falar que é para um ou para outro. Cara, eles erraram para tudo quanto é lado, um monte de cagado, um monte de merda e uns erros assim grotescos que eu e você, a gente, sem treinamento nenhum, a gente não erraria. Eles não têm critério, né? Eles não têm critério. Não, assim, é horroroso. E por causa disso, a gente reclama muito, mas vamos também ser conscientes, né? Por causa dessa falta de critério, ele errou até a favor da gente contra o Corinthians, porque o Lianco poderia ter sido expulso. Não, o Lianco, o Cuca e o Hulk falaram que era pro Lianco. O próprio Lianco falou. Porque eles não têm critério, entendeu? Tudo bem que ele errou, o Lianco errou a passada e aquilo é meio automático, o cara leva a mão, ele até tentou desfazer a mão, mas ele puxou o cara. Ele puxou o cara. Mas também, no segundo tempo, o cara também puxou o Igor Gomes dentro da área. Pela camisa, e ele também, o Suvar nem chamou. Então, assim, é um excesso de erro, um excesso de falta de critério, e acaba, nós já fomos muito prejudicados desde o início do campeonato. Contra o Grêmio, contra o Vitória, fomos prejudicados também por causa desses erros de juiz, mas esse sábado o juiz foi brincadeira. Que prejudicou todos, né? O jogo do Flamengo e Palmeiras teve polêmica, Grêmio teve polêmica. Nossa, o Grêmio ganhou do Bahia 1-0, um pênalti ridículo, né? A CBF tem que fazer alguma coisa, cara. CBF tem que arrumar alguma coisa para poder... A esperança é esse presidente novo, né? Vamos ver se o cara... Pelo amor de Deus, nossa senhora. Mas bom, vamos começar pelo jogo do Maringá. Apesar do placar elástico, né, o Atlético de 4-0, um placar meio mentiroso. Não foi um jogo tão fácil. Não foi um jogo fácil. O Atlético começou o primeiro tempo meio segurando. O Atlético faz o primeiro gol aos 43 do primeiro tempo, né, bem no final. Foi até 45, né? Já estava passando. Foi bem o Rubens fez aquele lateral, né? Tanto que o juiz que saiu depois do gol, o juiz terminou. Estava 45, 46. Foi bem no final do primeiro tempo. O lateral que o Rubens pegou lá, foi esperto lá e bateu. Ele bateu ou não bateram para ele? Bateram para ele já estava esperando, à frente de todo mundo, só que no lateral. Ele fez aquela malandragem em 2013 com o Ronaldinho. E aí eu acho que o Atlético jogou bem, na minha opinião, apesar da dificuldade, mas eu acho que o que dificultou, o Maringá conseguiu dificultar muito o Atlético, porque o juiz, a gente até estava reclamando durante o jogo, que o Lianco e o Alonso, principalmente o Alonso, estava subindo muito avançado, só que daí depois eu estava revendo alguns lances do jogo e tal,
E ouvindo, né, algumas análises dos comentaristas, o técnico do Maringá faz uma marcação individual. Então, o Cuca percebeu isso e ele mandou os zagueiros subirem. Inclusive, te cortou um minutinho, o Lianco falou isso, que eles treinaram isso. Isso. E aí, tanto que o Lianco, no final do segundo tempo, sofre o pênalti. O Lianco tá lá no ataque e sofre o pênalti. Quem faz o pênalti no Lianco é o centroavante do Maringá. Ou seja, o Lianco e o Alonso estavam subindo para atrair os atacantes do Maringá para trás, para tentar um pouco bagunçar a marcação do Maringá. Talvez a dificuldade do Atlético tenha vindo dessa marcação, que é diferente, o único time no Brasil que marca desse jeito, e o Cuca tentou avançar os zagueiros, talvez para tentar meio que bagunçar a marcação do Maringá. Não, e esse treinamento deu tão certo que o Alonso meteu a bola na trave, o Lianco teve o pênalti e ainda fez o gol. Então os zagueiros foram mais atacantes do que defensores. E aí eu acho que 1-0 já desestabilizou um pouco o Maringá. E aí no segundo tempo o Atlético simplesmente controlou o jogo. O primeiro tempo foi muito difícil. O segundo tempo o Atlético controlou totalmente o jogo. É claro, se aproveitou da inferioridade técnica do Maringá, né, que não pode discutir que tem isso. Apesar de nós estarmos desfalcados e com problemas. E tá mal, o Atlético também tá mal. Não, isso. E se o Rubens jogar do jeito que ele jogou contra o Maringá, gripado, imagina tomara que ele fique gripado o resto do ano. Tem isso também. E aí, no segundo tempo, o Atlético conseguiu controlar o jogo, talvez por essa maneira do Cuca atacar, quando tá com a bola, né? E aí atrair os jogadores do Maringá para fora de posição. O Atlético foi abrir o placar. Então, assim, eu acho que foi 4-0 e tal, você acaba ficando satisfeito. Mas eu achei que foi um placar meio mentiroso, porque não foi tão fácil quanto... Não foi fácil, comparece, sem dúvida nenhuma. O aproveitamento é que foi melhor, né? Porque o Atlético está tendo muito um aproveitamento no ataque, mas não tem resultado, né? Tá criando muito, mas não consegue fazer o gol, né? Inclusive, já saindo do Maringá e passando pro Corinthians, foi o que aconteceu contra o Corinthians. Um primeiro tempo ruim, mas mesmo assim o Atlético teve a oportunidade melhor do jogo, entendeu? As duas melhores, e depois no segundo tempo foi melhor um pouquinho e perdeu. O Hulk também perdeu um gol também, que é brincadeira, né? Assim, aí já no jogo do Corinthians, o Corinthians entra com um time misto, né? O Corinthians que já vem mal, ainda entra com um time misto, e o Atlético simplesmente não consegue, faz um primeiro tempo horroroso. Mas apesar de ter criado essas duas oportunidades com o Hulk e o Rony, o primeiro tempo horroroso, melhorou um tiquinho no segundo tempo, mas que também foi péssimo. Mas é uma coisa que eu reparo, toda vez que você joga com o time, que ele põe os reservas, sempre os reservas é pior para jogar com eles. Porque quando o Corinthians, no segundo tempo, colocou 4, 5 jogadores titulares, o jogo melhorou. É impressionante. Porque os caras parece que entram querendo a oportunidade que tem, né? O cara quer jogar mais. O cara quer jogar mais, quer aparecer, né? Talvez até para ser contratado por outro clube, ou até para ganhar a posição de titular no próprio Corinthians. Costuma ser um jogo difícil. Costuma ser um jogo difícil. Então, o Atlético, nesse jogo especificamente, não sei se por causa disso, pelo fato dos reservas do Corinthians estarem correndo mais, né? E os caras estão mais descansados também, né? Os caras ficam mais no banco, né? E o Atlético com problema físico, né? O jogador gripado e tal. Não conseguiu, criou pouquíssimo, e as poucas chances que criou, teve 2 claras de gol e não conseguiu fazer o gol. O gol que o Rony erra, pra mim, é um absurdo. Profissional. E eu estou falando muito que o Atlético fisicamente está meio estourado, por isso que o Atlético vem jogando quarto final de semana, todos os jogos decisivos, né? Sim. Até tá tendo decisões, a maioria fica... Aí entra com o outro, pode entrar com o time reserva, não tá muito desfalcado, aí entra o time descansado. Eu vou ser sincero, pega uma coisa que eu tava pensando. Assim, eu acho loucura o jogador profissional não conseguir jogar 2 jogos por semana.
Mas não é que... Eu acho exagero isso, cara. Não, mas já foi provado que fica pesado. Você vê que dá contusão, dá, Juninho, dá assim. Esse problema começou a ser falado tem, sei lá, 10 anos. E antes disso, o jogador de futebol, principalmente não, jogava no Brasil, menos. Pai, sempre teve campeonato estadual, brasileiro e Copa do Brasil, Libertadores. Não, mas ele não jogava tanto, aumentou muito. Aumentou. E outra coisa, igual o atleta nesses últimos jogos, ainda tem muita viagem. Não, tudo bem. A viagem, eu até concordo. Agora, falar que o jogador de futebol profissional, não aguenta jogar 2 jogos na semana, se tivesse jogando 3 jogos na semana, ok, mas o cara não consegue jogar 2 jogos na semana, eu não consigo. Mas isso, Juninho, a ciência fala a verdade, fala isso, Juninho, que é pesado. Pai, mas quando olha vai só, direto, Juninho. Na década de 90, jogava estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e até no início dos anos 2000, tinha os 4 campeonatos e era o mesmo volume de jogos. Mas o futebol mudou muito, Juninho. O futebol hoje é mais veloz, mudou muito o estilo de jogo. Não era, ela jogava muito, mas não era um calendário mais suave. Não era tanto. Não, o calendário não era. A quantidade de jogos era a mesma, pai. Copa do Brasil você tinha a primeira fase, a segunda, a terceira e caía na 8ª. Campeonato Brasileiro você tinha. Até 2002, você tinha. Todo mundo jogava contra todo mundo. E ainda tinha o mata-mata. Mas não era igual agora, que todo mundo. Hoje, se vai para Libertadores, para Sul-Americana, 8, 10 times. Antigamente só ia o primeiro e o vice. Não, senhor, não mas ia. Aí todo mundo ia para tinha a Copa Comebol, que o Atlético ganhou 92 e 97. Mas nem todos os clubes iam. Nem todos iam. Às vezes ia 1, 2 só clubes. Entanto que a Libertadores foi ganha muito tempo só pelo time sul-americano. Os times nem investiam muito na Libertadores. Mandava time reserva, não se preocupava. Hoje não. Todas são muito competitivas. Mudou muito, Júlio. Mudou sim. Pode ser, mas na minha cabeça eu não consigo. Não, mas mudou muito. Hoje o futebol é muito mais corrido, é muito mais competitivo. Todo mundo briga por todas. Entendeu? Antigamente não se brigava tanto por todas. Entendeu? A Copa do Brasil não era tantos clubes igual é agora. Era menos clubes. Entendeu? Jogava menos clubes. Era todos menos, Juninho. Claro que era. Libertadores era menos. Todos eram menos. Não era um calendário cheio. Você não jogava 70 partidas por ano, não. Antigamente eu vou até dar uma pesquisada nisso para trazer no nosso próximo vídeo para a gente comentar. Antigamente classificava 2 clubes só para Libertadores e 2 para Sul-Americana. Era só 2? Só 2. Depois que foi aumentando. Porque hoje tá uma coisa absurda. Não, né? Justamente. Você praticamente ou classifica para Sul-Americano ou é rebaixado. Justamente. Não tem mais. Não, vai 6 para Libertadores. Pois e depois vai mais 6 para Sul-Americano. Pois entendeu? Vai até o 12º colocado. Ou 14º, né? Depende, porque ainda tem aquilo. Ainda tem, o campeão da Copa do Brasil já conseguiu vai Libertadores. Vai 8. Vai Libertadores. E antigamente não era. Pode olhar para você ver. Esse ano foi 8, né? Porque o Botafogo foi um campeão, time brasileiro da Libertadores, foi campeão. Aí tem o campeão da Copa do Brasil e mais 6. Porque hoje ainda tem a pré-Libertadores. Quando nós somos garfados contra o Flamengo em 80, nós ganhamos. O Flamengo foi campeão dentro do Maracanã e o Atlético vice. Só os 2 foram para a Libertadores. Entendeu? Aí, porque nós garfaram a gente no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e depois garfaram a gente na Libertadores em 81. Entendeu? Tô falando. União, não? Hein? 81 foi Copa União, não? 81 era Copa União, semifinal da Copa União. Não, Copa Libertadores. Eu acho que não. Não, Júlio, eu tava no Serra Dourada, eu fui a Libertadores. O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. O Flamengo foi campeão mundial em 81. O que o Zico ganhou o carro. Entendeu? Foi o Atlético que pagou qualquer carro pro Zico. Mas aí eu acho assim, cara. A única coisa positiva que a gente consegue tirar do jogo contra o Corinthians é o Patrick, né? Que ele vem de uma sequência. Tomara. Tá jogando pra caralho. Muito. Foi bom. O único que a gente pode falar assim, o Patrick jogou muito, porque o resto. Ele tá jogando pra caramba. Não. Tá jogando ele tá demonstrando que parece que tem futuro. Tá crescendo. Ele tem 20 anos, fez 20 anos agora. Ele, pelo menos, ele já garantiu a posição ali. Eu acho que o Gabriel Menino voltando, vai ser ele. Tá perigoso ele não sair. Porque ele é segundo volante também. Né? Não, inclusive a escalação tá colocando ele como segundo volante. Isso é Alan Franco e ele. E o Gabriel Menino no banco.
Não, o Gabriel Menino tá no banco ainda porque também não melhorou. Agora, para quinta-feira eu não sei. Ah, tá, não. Para quinta-feira eu não sei. Porque o Gabriel não voltou ainda. Ele voltou naquele jogo, mas só no segundo tempo. No jogo contra o Corinthians, ele não estava nem no banco, porque ele estava também com virose. E tava sim, eu sei. Eu tô falando pro próximo jogo, de quinta-feira. Não sei. Já estão falando que possivelmente o Gabriel Menino fica no banco? Não, fica no banco, ele treinou normalmente. Não, mas eu tô falando assim, a minha pergunta é, eles estão projetando o Patrick e o Franco de titular e o Menino no banco? No Menino no banco. A não ser que o Cuca mude, mas a projeção é essa. Entendi. Entendeu? Já para quinta-feira. Ele então continua. E olha, eu acho que ele tá demonstrando, ele tá lembrando muito o Gilberto Silva e o Cerezo. E o Cerezo, o estilo dele de jogo. Claro que, poxa, né? Ficou falando isso, joga pressão no menino. Tomara que pega ele, isso não afeta ele muito para não atrapalhar. Mas ele tá demonstrando que ele tem futuro. Entendeu? Tomara. E aí, assim, o Atlético tem que... Mais uma vez, eu tô ficando repetitivo. O Atlético tá muito espaçado, o meio de campo do Atlético. Mas tá organizado, justamente. Nós estamos sem meio de campo. Parece que estamos encontrando o meio de campo. Você vê, um pouco que por isso que o Patrick está sendo muito falado por causa disso. Porque a entrada dele, a volta do Alan Franco, o meio de campo já melhorou. Se pode dizer quase 80%. Já deu uma... Você vê, o time não tomou gol mais, entendeu? O time segurou. Você vê, já dois jogos, entendeu? Três. Contra o Cruzeiro também não tomamos gol. Entendeu? Três jogos sem tomar gol, entendeu? Então, assim, parece que só do meio de campo já ter vindo, voltado que a gente estava jogando e o Patrick ter aparecido, já deu uma melhorada. Porque tava um buraco ali. A defesa tava pegando rabo. Você vê que o estilo do Patrick é tão bom desse jeito que eu estou falando, parecendo o Gilberto Silva, principalmente, e lembrando muito o Cerezo. O Cerezo é um estilo, mais ou menos esse estilo também. Cara com as pernas longas, né? Corre o campo todo. Hora que os atacantes, eu não sei se você percebeu, hora que os zagueiros descem, ele volta. Entendeu? Ou ele vai na lateral ou ele vai numa zaga. Ele já entra logo ali. Sim. Ele já é o volante que já... Ele, o Franco. Engraçado, né? Que umas semanas atrás, quando ele não estava entrando ainda, o Everton Guimarães da Band trouxe uma informação que diz que ele não treinava bem. Diz que ele não ia bem nos treinos. Por isso o Cuca não usava ele muito no jogo. Às vezes é os caras que precisam jogar, né? Precisa jogar, né? E começando, né? O cara vai criando casca, né? Vai. E aí no primeiro jogo dele, contra o Maringá titular, ele mete o gol. Mete o gol ainda. Você vê a presença diária. Aniversário dele, ele tá lá dentro da área. Você vê como é que ele circula o campo ali, aquela área toda. Ao mesmo tempo que ele tá ali marcando, a hora que o time vai, ele já tá lá na área. E ele é alto. Você vê, ele foi inteligente, entrou na frente do goleiro, entendeu? Então, assim... tem futuro, né? Tá prometendo. Tomara. Vamos ver, tomara. Tomara que foi um negócio do Paulinho que todo mundo reclamou muito, mas nós estamos escolhendo aí o negócio do Paulinho. Claro que ninguém queria que o Paulinho fosse vendido, mas foi um negócio muito bom. Entendeu? Você vê, o Paulinho, agora que ele tá jogando, imagina se o Atlético tivesse o Paulinho... Agora, você imagina se... o Atlético não tivesse vendido o Paulinho, e em troca de não vender o Paulinho, não tivesse contratado Júnior Santos e nem o Rony. Tivesse contratado só o Coelho, e aí tivesse ido lá no Palmeiras e contratado o Gabriel Menino e o Patrick. A gente estava hoje com o Gabriel Menino e o Patrick no meio de campo, e no ataque tinha Coelho, Paulinho. Mas o negócio é que o Palmeiras só fez isso porque o Palmeiras queria o Paulinho. Tudo bem. Aquele negócio, não adianta. Não é negócio, é muito bom comprar, agora, mas tem que ver se o cliente vai querer, né? Agora, você lembra? O cliente não vai querer vender. Quando o Atlético vendeu o Alan, que eu falei assim pra você, pai, essa venda do Alan pro Flamengo tá muito estranha. Você lembra que eu comentei isso com você? Ele tava vindo de uma lesão, igual o Paulinho, mais ou menos perto da situação do Paulinho. Eu falei assim com você, pai, o Atlético vendeu o Alan, tá muito estranho isso. Tá muito estranho. Eu tô achando que essa lesão do Alan tem alguma coisa mais séria. E ele simplesmente não consegue firmar, porque ele tá sempre lesionando no Flamengo. Ele lesionou no mesmo lugar 2 vezes depois que ele chegou no Flamengo. A mesma lesão que ele teve no Atlético? A mesma lesão que ele teve no Atlético.
Eu tô começando a desconfiar, porque o pessoal da mídia de São Paulo tá começando a a questionar por que o Paulinho não firma no Palmeiras. Não entra de titular e fica. Eu tô começando a me questionar se o departamento médico do Atlético viu que essa lesão do Paulinho era difícil, né? Era alguma coisa muito complicada e isso ia perdurar com ele durante muitos anos. Às vezes o cara demora a recuperar. Demora muito a recuperar e corre o risco de vir a sentir novamente. Eu assisto vários jogos. Eu vi alguns jogos do Palmeiras e vi ele entrando. Ou quando ele entra, o estilo dele, não é porque ele estava jogando no Atlético. Né? Aquele estilo, bem jogando tranquilo. Assim, você vê que ele tá voltando, né? Sim. Mas ele jogou. Ele joga muito. Ele é muito bom. Então, assim, eu vi que eu falei, o Paulinho vai voltar. É só questão questão do físico. Eu acho que é questão do físico. Tomara que não, porque ele merece ir pra frente. Sim, eu gosto dele também. A gente não deseja mal, não. Mas isso que você falou, a gente não sabe. Ciência médica, né? Você não sabe. Mas eu achei que ele no Palmeiras ainda tá voltando em ritmo de jogo. Porque o cara fica quase 6 meses parado, é foda. É foda. Mas você vê que ele tem aquele passe que ele tava no Atlético, ele sabe jogar, isso, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Não, ele é muito bom. O Palmeiras não pagou isso tudo dele à toa, não. Entendeu? Lógico. Ele é muito bom jogador. E aí agora o próximo... Fala o que você ia falar. Vou falar que agora, inclusive o Estevão indo embora, né? Que o Estevão agora é o último jogos dele do Palmeiras. Depois do Mundial ele vai embora. Ele vai embora, né? Então, assim, e parece que em São Paulo é o último jogo dele no Allianz Parque. No Allianz Parque. No Allianz Parque. É agora já essa semana? Já tem final de semana contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. É o último jogo dele. Porque já agora, no início de junho, já para, né? Não, e tem a data FIFA e depois volta com o último jogo do campeonato, dia 12. Dia 12. Dia 12. Que inclusive é o jogo da estreia do Dudu. E o jogo do Palmeiras que deve ser fora. Porque o Palmeiras vai jogar em casa agora, final de semana. Deve ser fora. Então deve ser o último jogo. O Estevão é o último e ele já vai pro Mundial. Do Mundial ele já vai pro Chelsea, né? É isso aí. E o Paulinho agora vai ganhar a chance. Peraí. O Cruzeiro pega o Palmeiras no Mineirão. O Palmeiras no Mineirão. Não, então... O próximo jogo contra o Cruzeiro é no Mineirão. Tá certo, Aí o outro é em casa. Isso tá certo. Então ele faz o último jogo. O último jogo dele em casa, então, é o dia 12. Dia 12, Deve ser dia 12. E aí, na quinta-feira, o Atlético pega o Cienciano em casa. Em casa. Porra, não é possível. Né? Teve que ganhar esse jogo. Porra, tem que ganhar esse jogo pra garantir o primeiro colocado. Mas o time deles é embaladinho, viu? Não, mas... Os cinco últimas partidas eles perderam só uma. Não, mas ok. Ganharam 6-1. Então o Atlético tem que fazer eles completarem 6 partidas com 2 derrotas. Não é possível que vai perder pro Cienciano em casa. Aí, pelo amor de Deus. Não perdeu os gols que tá perdendo. E tomara que... E a esperança, porque parece que o Coelho não volta aí. Não, o Coelho agora deve voltar só depois do Mundial. Será? Foi tão certo. Sentiu mais muscular. É pelo menos umas 2, 3 semanas. Tão bem, né? Agora, ele é um cara... O próprio Hulk falou que fica impressionado com a dedicação dele e a capacidade de recuperação dele. Agora, você sabe que depois desse final de semana, aí para a data FIFA, dia 12 o Dudu já pode jogar. O Dudu já pode jogar. E aí deve entrar o Dudu justamente, que é a posição dele ali, né? Aí no jogo próximo de quinta-feira agora, da Sul-Americana, eu espero que o Júlio Santos entre titular. Na quinta-feira? Na quinta-feira. Porque não entrar nem com nem com o Bernardo, nem com o Igor Gomes. Porque eles já provaram. O Bernardo ainda é melhorzinho um pouquinho, mas o Igor Gomes já provou que ele é segundo tempo. Tem que jogar no segundo tempo. Todos os jogos que ele e o Bernardo entraram titular, eles não viram o segundo tempo. Não viram o segundo tempo. E não arruma nada. Eu também acho que os dois têm que ser o Bernardo ainda arruma um tiquinho, mas e vou te falar, eu acho que o Rony também tem que virar uma opção pro segundo tempo. O Rony também. Bom, eu tenho a sensação que o Rony tá atrapalhando o Hulk. Eu acho que o Rony também vai pegar a raba agora, ele vai ter que dar um jeito, porque o Dudu vai tomar a posição dele. Se o Dudu jogar o que ele encerrou no rival, ele já é melhor que o Rony. Porque o problema dele foi esse, porque ele não tava, o time do rival tava mal, mas ele era o único mais lúcido. Mais lúcido era ele. Por isso que ele, inclusive, ficou chateado. Tomara, porque o Dudu não é possível. Bom de bola ele é. Não é possível, né? E aí o atleta tem que ganhar quinta-feira. Tem que ganhar. Não aceito nada além de 2-0 pra cima. Se empatar, o time classifica. O Cicero. Pois é. Não, até não pode empatar. Eles vão vir pra empatar, porque o empate é bom pra eles. Porque se eles empataram, até 2-0 eu nem comemoro. Tem que ganhar e ganhar bem. Né? Vamos ver. 3-0 pro Galo na quinta-feira, eu acho. 2-0 tá bom.
É isso aí, mais alguma coisa? Não, é isso aí. Agora eu vou esperar Tá quinta-feira. todo mundo querendo Rubens. Palmeiras querendo Rubens, tem uns times de fora sondando Rubens. Se fizer igual o Paulinho, se pagar bem, que mal tem. Apesar tem que ser pelo menos 20 milhões. Apesar que o Atlético devia fazer o seguinte, nós vendemos em dezembro. Sim. 22 milhões de euros eu te entrego ele em dezembro, né? Os caras da Tatiana até falaram que passou de 10, deve vender. Eu acho que não. Eu acho que 10 mil. Porra, você vendeu o Alisson por 12? O Rubens tem que valer pelo menos 20, no mínimo. E outra não coisa. É possível. E outra coisa. Se for time da Europa, vai ter que ser azar deles, porque é meio de temporada. E time no Brasil só em dezembro. Não vai enxertar time no Brasil para poder jogar contra a gente. Não. Se o Atlético vender ele por 11, 12, mesma coisa do Alisson, aí é loucura. E ele já provou que ele tem futebol. Então ele tem 23 anos só. O Atlético não vai perder dinheiro. E outra coisa, ele joga em 3 posições. 3 posições, até isso. Joga bem. Ele joga de lateral, de volante e de meia. Então tem isso. Qualquer um quer. De primeiro volante e segundo volante pela esquerda e lateral esquerdo. Então, assim, joga bem nas 3 posições. Não. Se tem que ser acima de 20 e para entregar em dezembro. Entendeu? Aí fica bom. Não, beleza. Só já faz um crédito pro Amazonas e entrega só em dezembro. É isso aí. Isso aí, galera. Muito obrigado por ficar até aqui. Peço para você curtir esse vídeo, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para você receber a notificação de toda vez que a gente postar um vídeo e compartilha com seus amigos esse vídeo. Deixa seu comentário aí também, reclama, concorda, não concorda, beleza? Um abraço, até a próxima. É isso aí, um abraço para todos, até a próxima. E até esse final do mês nós vamos sortear as camisas, tá? É isso aí. Da Paranoide. Um abraço. Abraço, valeu!